A paz do Senhor, amados e queridos irmãos e irmãs e ouvintes da Palavra de Deus. A Palavra de Deus em Hebreus, capítulo 11, e o versículo de número 6 nos diz: pois sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que os buscam. Nós estaremos na sequência, na continuidade do estudo sobre a fé. O andar pela fé quer dizer dar à palavra de Deus a preeminência sobre os nossos sentidos. O andar pela vista significa dar aos nossos sentidos preeminência sobre a palavra de Deus. Vai ser uma disputa, querido. O nosso sentimento, as nossas emoções vão dizer: não recebi, não deu, não estou curado, a doença continua. Mas a fé diz ao contrário: eu estou curado, porque a palavra de Deus diz que eu estou curado. A fé é o caminho de Deus, e este é contrário ao caminho dos homens. Deus diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Isaías 55, 8. O caminho de Deus é o que você consegue, é que você conserve a sua mente, os seus ouvidos, os seus olhos e o seu coração ocupados com a sua palavra, enquanto Deus cumpre a mesma. Agora, o caminho do homem é manter a sua mente ocupada com a doença, os seus ouvidos afinados com aqueles que lhe dizem que seja cuidadoso, os seus olhos postos sobre os sintomas e o seu coração cheio de temor e desencorajado. Eu estava em São Paulo há muitos anos atrás. Deus, Ele falou algo profundamente no meu coração, que a fé verdadeira é o firme fundamento daquilo que se espera, é a prova, a convicção daquilo que não se vê. É nisto que a gente tem que ocupar o nosso tempo, a nossa confiança. Mas me veio claramente que muitas pessoas ocupam o seu tempo numa fé que não é verdadeira, que é o firme fundamento que eles esperam, que está vindo contra a vida deles para destruir. E eles creem que Deus falhou, a palavra de Deus falhou, e eles estão perdidos. Olha a diferença. Mas a ordem de Deus para tomar a sua palavra, tornar a sua palavra em saúde para todo o nosso corpo, é para dar atenção somente à sua palavra, crer nela e confessá-la mesmo quando os sintomas o contradizem. Está a dor, fraqueza, os sentimentos, mas a palavra de Deus diz ao contrário. O primeiro chamado de Deus ao homem natural é que venha a Ele e abandone os seus caminhos e os seus pensamentos. Isaías 55, 17. E aqui na sequência diz: Deus chama à existência as coisas que não existem. Romanos 4, 17. Ele declarou que o cego estava curado mesmo enquanto ainda ele estava cego, e ele recobrou a sua vista. Declarou que os leprosos estavam limpos enquanto a doença ainda existia aparentemente, e quando partiram ficaram os curados junto à tumba, foram curados.
junto à tumba de Lázaro, Jesus orou: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. João 11:41. Ele sabia que Deus havia ouvido a sua oração para que Lázaro ressuscitasse, mesmo enquanto ainda ele estava morto e cheirava mal. Isso era a fé. A fé significa que nós cremos que Deus já fez aquilo que lhe pedimos, mesmo antes da sua realização. Cremos que já foi feito, não porque o vemos, mas porque a palavra de Deus o afirma. Nesse sentido, nós também chamamos à existência as coisas que não existem. Jesus nos diz como devemos orar para recebermos a resposta, prometendo tudo aquilo de que necessitamos. Ele diz: por isso vos digo que tudo que orando pedirdes, não após haverdes orado durante 20 anos, não depois de terdes sarado, mas enquanto estáis doente, quando orardes, credes que o recebereis e tê-lo-eis. Marcos 11:24. Creio que esta é a passagem mais importante das Escrituras sobre a oração e a fé. Note-se: quando orardes, crede que o recebeste. Chama a sua atenção para a ordem da oração e da fé, porque a maioria das pessoas mudam esta ordem. Elas pensam que devem ser deste modo: ore pedindo tudo o que desejar, e quando você conseguir ver e sentir essas coisas, então creias que as tem recebido. Esta é a maneira do homem natural que diz ver e crer. Mas Deus muda a ordem natural e diz: crer é ver. Davi diz: creio que verei. Salmos 27:13. Não diz ele: tive de ver antes de crer. E Deus disse dele: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Atos 13:22. Provando assim que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. E que por ela podemos obter bom testemunho diante dele. Hebreus 11:2. Então, querido, homem natural, sentimental, rebela-se e argumenta: se não puder senti-lo, não crerei. Esta não é a atitude de Deus, e não há para ela apoio nas Escrituras. Tomé disse: se eu não vir, de maneira nenhuma crerei. João 20:25. E esta atitude não agradou a Cristo. A maneira de Deus é: crede que recebestes e vós o tereis. A sua condição é que você creia que Ele responde às suas orações e você sarará de acordo com a sua promessa. Em outras palavras, quando você ora pedindo a cura, Cristo o autoriza a considerar a sua oração já respondida. E isto é verdade também quando você pede qualquer outra bênção que Ele prometeu e que Cristo providenciou. Esta é uma lição fácil de se aprender. É preciso apenas dar à sua fé o lugar certo. O homem a coloca depois que ele vê e sente a resposta.
Cristo a coloca antes de você, a veja e sinta. Quando você sabe que a palavra de Deus é a única razão para crer que a sua ação é respondida, então você tem fé. Deus não prometeu começar a sua cura antes de você crer que a sua oração foi ouvida por Ele. Visto que isto é verdade, creia que a sua oração é ouvida quando você realmente ora. Sabemos que temos aquilo que pedimos dele, não porque vejamos a resposta, mas porque Deus é fiel que a fará. 1 Tessalonicenses 5:24. Há 3 testemunhas em todo caso de cura. A palavra que declara: pelas suas pisaduras fostes sarados. Segundo lugar, a dor que declara que a doença não foi curado. Terceiro lugar, a pessoa doente que declara: pelas suas pisaduras fui curado, baseando seu testemunho na palavra de Deus. Ela recusa desdizer-se e declara em face da dor e dos sintomas: estou curado porque assim afirma o Senhor, lembrando-se das Escrituras que dizem a verdade. Pai querido, nós te louvamos neste dia, meu Deus. Nós te glorificamos, ó Deus, pela tua palavra, que é a verdade. Muito obrigado, meu Deus, porque pelas pisaduras de Jesus Cristo nós já fomos sarados. Pelas pisaduras de Cristo, meu Deus, toda doença, enfermidade já foi levado. E o nosso corpo físico tem saúde e nós estamos curados, ó Deus, no nome de Jesus, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem na paz do Senhor.